Pode começar. Pode. Podemos iniciar Pode, já? desculpa, pode começar já. Pode iniciar, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, bem-vindos a mais um evento organizado pelo PPG-CC, né, que é o Programa de Pós-Graduação de Contabilidade e Controladoria aqui da FEA-USP de Ribeirão Preto. O meu nome é Fernanda e hoje eu serei uma das mediadoras que estará aqui com vocês, né? Hoje nós temos o prazer de apresentar 4 professores, que são eles, o professor Iago Lopes, doutor em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, a professora Janaína Ferreira, doutora em contabilidade pela UFSC, a professora Juliana Queiroz, doutora em contabilidade pela UFRJ, e o professor Ronan Marçal, doutor em contabilidade pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Todos eles são professores efetivos da UFPR e eles foram recentemente aprovados em concursos públicos, né? E para quem quer seguir essa área, para quem deseja, né, a área acadêmica, em algum momento a gente vai ter que passar por essa etapa, né? E quando a gente chegar nessa etapa, o que nós vamos fazer, né? Então, por isso que nós estamos hoje nesse evento, para conversar com esses professores, para verificar o que eles passaram, para eles contarem um pouquinho da trajetória deles, né? E eu vou pedir para todos que fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, conforme vocês foram tendo dúvidas, que no final do evento os professores vão responder. E aproveitando, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora está tudo sob controle. Vamos iniciar com a professora Janaína. Professora Janaína, agora é com você. Tá no mudo, professora. Obrigada, Fernanda. Fernanda, que trabalhou comigo lá na Unespar, né? Foi um grande prazer aceitar o teu convite. Só fazendo uma correção, nós todos somos professores da UFRJ e não da UFPR. Imagina, amiga. E falo isso com muito orgulho, né? E, assim, até coloquei um cronômetro aqui, porque os meus amigos, professores Ronan, Iago e Juliana, que estão aqui, sabem que eu sou a que fala mais. E não sei por que tiveram coragem de me colocar por primeiro. Como eu tenho 15 minutos aqui, vou tentar sintetizar e trazer aqui o que pode ajudá-los a dizer assim, tem vida lá fora, mas conta aí, né? Conta aí, fala a verdade. Tem mesmo vida lá fora? Tem vida depois da pós? E a ideia é começar contando um pouquinho da trajetória, contando inicialmente aí como é que a motivação de entrar na pós. Eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça, que passou na minha cabeça, foi eu não estava satisfeita trabalhando em empresas. Eu já iniciei a universidade mais velha e eu sempre fui uma boa funcionária, mas faltava alguma coisa. E aí eu apresentei um artigo na USP e a professora dizia assim, cara, você é boa, cara. Por que você não faz mestrado? E dali eu comecei a deslanchar, fiz o processo seletivo, passei, fiz a ANPAD, aquela prova toda. Tinha um monte de processo, né? Na época e fui passando e foi dando certa coisa e foi, sabe, aquele sentimento de eu estou no lugar certo e as coisas foram acontecendo. Mas uma coisa que a partir daí você começa e aí vocês podem perguntar foi tudo, como é que você se planejou? Eu acho que essa é a segunda pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que você se planejou? Você queria ser professora? Sim, eu queria ser professora. Mas como é que você planejou isso? E aí que tá, nem tudo foi planejado. Aliás, muitas das coisas não foram planejadas. E posso falar uma coisa para vocês? Graças a Deus. Que bom que eu planejei algumas coisas e algumas coisas eu pude dar espaço para acontecer. Se eu puder dar uma sugestão para vocês, é isso. Montem um esqueleto de planejamento, a gente precisa disso na vida e na nossa trajetória acadêmica e profissional, mas deem espaço para que as coisas possam vir e acontecer, tá?
E muitas coisas que eu, naquele momento lá atrás, eu disse: poxa, a bolsa não tem bolsa, vou ter que sair para trabalhar. Ai, meu Deus, socorro, entendeu? Poxa, me oportunizou conhecer, ir para Positivo, Universidade Positivo, ter experiências lá, me oportunizou ir para a Unespar, onde conheci a Fernanda, né, a professora Fernanda, e nesse meio tempo entre fazer doutorado, né, eu tive a oportunidade de trabalhar durante o período do doutorado e fazer o doutorado. Foi fácil? Olha, não foi. Sempre sugiro, para quem me pergunta, dos 2 primeiros anos ali, você não tentar não trabalhar, né? Focar completamente aí no na sua tese, se puder, né? É uma questão muito pessoal, que foi o que eu tentei fazer. Não, primeiro ano eu trabalhei. Primeiro ano eu fui professora substituta na UFSC, e aí depois eu fui para a Universidade Positiva no terceiro ano. No quarto ano, eu fui para a Unespar. Então, a minha experiência durante o doutorado foi fazendo processos seletivos para professor substituto e indo a congressos, muitos congressos, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Ir a congressos, participar de eventos, fazer network, estar com pessoas. Essas trocas sempre foram muito importantes para mim, porque eu sempre aprendi com as outras pessoas. E eu acho que os outros têm tanta riqueza para passar para gente. Eu aprendo tanto com as pessoas. Então, eu acho que um ponto importante, pessoal, que para mim deu certo, e eu acho que é muito pessoal também, né? Eu acho que para mim deu muito certo trabalhar em equipe, sabe? Trabalhar em equipe, fazer network, viajar, essas coisas aí. Deixa eu ver o que que eu poderia aqui falar, né? Outras coisas. Ah, e aí, por que que essas coisas de network é importante, né? Porque hoje as coisas que você faz repercutem no futuro, né? Por conta dessas pessoas que eu conheci, oportunidades apareceram depois. Então, assim, é, eu lembro de me chamarem para fazer palestras em outros lugares, por exemplo, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Edcreia, a professora Edcreia, que hoje é coordenadora da UFPR, me chamou para fazer uma palestra lá no Mato Grosso do Sul, fiquei na casa dela, a gente fez palestra lá, palestra na Prefeitura Municipal de Florianópolis, a gente faz avaliações também, gente. A pessoa fala, pô, trabalho de graça. Sim, trabalho de graça, gente. Mas é isso que vai deixando a gente mais capacitado. Então, no doutorado, a gente acaba fazendo muita coisa, mas acaba deixando a gente um pouquinho mais afiado, sabe? Então, essas foram as coisas que eu fiz, que para mim deram certo, para chegar hoje no concurso, né? Mas também uma coisa muito importante que fez falta e depois no final eu tive que recorrer foi ao afeto, tá? A gente não pode pensar só no trabalho. Isso é muito importante que você esteja com pessoas com parcerias, tanto na parte acadêmica, mas com a família, que te compreenda, com amigos. No meu caso, até com o meu gato, tá? Se vocês lerem, tiverem a oportunidade de ler a minha, a minha dedicatória, os meus agradecimentos da minha tese, é interessante que eu agradeço a Deus, porque eu acho que ele é o cerne de tudo, né? Mas lá na sequência vem o meu gato. Porque o meu gato é aquele bicho que tira eu do sério em algum momento, que me tira do estado catatônico, entendeu? E ele fala assim: ó, acabei com o teu mouse, tu é obrigada a comprar outro, tu vai ter que sair de casa porque tu vai ter que comprar um mouse. Sabe? Ó, o teu fone de ouvido, aquele que você gosta, acabei com ele, porque outro fio eu arranquei na metade. Então, assim, ele que te dá um afeto, vê que você tá triste e te dá um carinho. E a tese, pessoal, vocês que estão nesse momento, ou se vocês estiverem no mestrado, ali né, na etapa
na dissertação, às vezes é um momento muito isolado, muito sozinho, né? Você fica num momento meio tenso. Então, precisa dessa parte aí também afetiva. A gente também tem muito medo durante a pós-graduação, porque você pensa assim, eu estou fazendo tudo isso, eu estou fazendo tudo isso, estou trabalhando, estou indo a congresso, estou fazendo trabalho, tô avaliando, mas e se eu fizer tudo isso e não der certo? Eu acho que é o grande medo que a gente tem, né? E eu tinha o mesmo medo. Eu estava apavorada de não dar certo. E aí diferente talvez dos meus colegas, eu acho legal porque quando a Fernanda trouxe essa questão, eu falei, e ela me convidou, eu falei, eu quero convidar os outros professores que estão no edital comigo, que passaram no mesmo edital. Nós somos a última leva de professores da UFRJ, do último edital. Então, se vocês quiserem saber quem foi que passou no último edital lá do UFRJ, fomos nós quatro, tá? Então, vocês estão conhecendo os mais novos professores da UFRJ, e cada um tem a sua história. E isso é bacana porque, assim, eu entreguei a tese em novembro, em dezembro eu já tinha feito uns 2 concursos para efetivo. No dia da prova da, da UFRJ, um dia antes, eu descobri que eu não tinha passado na prova da Unespar. E assim, é difícil declarar isso, mas eu não tinha passado na prova que eu queria, porque eu já era professora substituta lá, né? Que lá é colaboradora. Até já esqueci o nome, olha só, já estou tão acostumada na UFRJ que esqueci o nome. E eu estava acostumada lá no interior, né? E fiquei super triste, fui chorando para pegar o avião, não fui na festa do Piconte, estava lá no Piconte, lá em Foz, não fui para a festa, não queria ir para a prova do FRJ, falei assim, ai, acabou tudo, não sei o quê, né? Fui para fazer a prova, passei na prova, eu estava com outras provas agendadas, quando eu passei na prova, eu falei assim, eu tô tão cansada, e vocês talvez fiquem nessa coisa, que eu falei assim, cara, a UFRJ, eu comecei a ler sobre a UFRJ, me apaixonei pela UFRJ. E eu estou, 10 minutos, hein? Tenho 5 minutos aqui para encerrar. Gente, e quando eu cheguei no UFRJ, eu vou falar para vocês. Eu tô apaixonada pela UFRJ. E não foi. E quando eu passei no UFRJ, eu não tinha toda essa paixão, não. Assim, eu não conhecia a instituição. E eu acho que tem muito essa questão. Você ama aquilo que você conhece, tá? Então, deem oportunidade para conhecer. Essa é a grande questão também. Vocês estão dando oportunidades para as coisas de vocês, para vocês conhecerem as coisas, para vocês conhecerem os congressos, para vocês conhecerem as áreas de contabilidade, para vocês conhecerem né? E deem oportunidades, assim, para conhecer as parcerias, os projetos. Durante as etapas, eu sempre tentei dar oportunidade. E na UFRJ, eu vim aberta, de coração aberto, tentando dar oportunidade total para o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, né, a situação. E até recentemente agora apareceu aí operações na Maré, todo mundo viu, apareceu no Jornal Nacional, né? E a gente fica triste com o que acontece, mas eu estou dando oportunidade para o Rio de Janeiro porque é uma cidade realmente maravilhosa, apesar disso. E a UFRJ é uma excelente universidade. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: os professores, esses caras que estão aqui do meu lado, eles são extraordinários. Extraordinários. E eles estão me trazendo mais do que apenas parceria profissional, eles me trazem vida. Então, quando a gente fala assim, a vida após, né, após, eu digo que sim, porque eu estava muito vinculada só na vida acadêmica e hoje com eles e com os outros, também com outras pessoas aqui, eu consigo perceber que eu não sou apenas uma máquina de trabalho, né? Eu consigo ter vida. Então,
e é legal que a gente consegue conciliar. Então, reflitam sobre isso, sim, pessoal. Não fiquem com medo. Vocês vão passar por isso de forma tranquila? Não sei, não sei. Para mim não foi tranquilo, mas deu certo, sabe? É, tentem suavizar, estejam, mas tentem. Eu acho que se eu puder utilizar da minha fala coisas façam, não tenham medo de se mostrar, de errar. A pós-graduação é para isso, para você errar e acertar e tentar, mas tentem, entendeu? Se lancem, se joguem, mas façam isso com afeto. Façam isso com afeto. E é isso, gente. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, também fico à disposição aí. A minha área, eu não falei sobre a minha área, né? O que que eu trabalho? Eu trabalho com contabilidade financeira. A minha tese foi na área de qualidade da informação contábil. E trabalhei aí conservadorismo, relevância da informação, com a parte também com as amostras mais voltadas para empresas de energia elétrica, sustentabilidade, enfim, é mais com essas coisas que eu trabalho. Hoje não trouxe mais muito a área de pesquisa aqui, fiquei centrada mais nessa parte de vida mesmo. Outro dia, quem sabe, a gente trabalha sobre esses temas. Vou passar a palavra, não sei se para a Fernanda ou se para o Ronan, mas é isso. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Obrigada, professora Janaína. É sempre um prazer falar com você. Que nem você falou, a gente já deu aula juntas, era maravilhoso. Você é uma pessoa muito especial, que consegue pegar algo pequeno e transformar num evento. Obrigada por tudo. Gente, queria pedir desculpas. É o FRJ, eu falei o FPR, mil desculpas para os professores. E agora vou passar a palavra para o professor Ronan. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Primeiro, queria agradecer o convite seu, Fernanda, e também dos demais envolvidos, que eu acabei não conhecendo, mas obrigado pela oportunidade. E também a quem está assistindo, gastando tempo para poder escutar aqui a gente, né? Vou pedir desculpa antecipadamente pela minha voz, mas é que aqui no Rio está batendo, sei lá, uns 28 graus mais ou menos, e para a gente isso é neve. Basicamente, eu estou na Antártida, eu acabei ficando resfriado. Então, não estou 100%. Bom, depois das 3 horas da Janaína falando, como é que eu posso resumir? Vou começar por uma linha de como foi a minha entrada no âmbito da pós-graduação até a saída, tá? Ou melhor, a saída do curso, né? É, Talvez o meu cenário não seja, eu acho, tenho quase certeza que não é igual ao dos demais. Eu parei na pós-graduação, especificamente no mestrado, por um acaso. Eu era estagiário na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, e tinha intenção de trabalhar lá. Então, como vocês sabem, lá é concurso público e tudo mais. Eu estava no meu sétimo período, se eu não me engano, da graduação. E aí eu entendi que eu precisava me dedicar bastante a concurso, né, em termos de estudo. E o título do mestrado ia me ajudar nesse aspecto. Então, eu entrei no mestrado, visando a pontuação. Eu não tinha a mínima noção de como funcionava o programa, para ser bem sincero. E curiosamente isso foi bastante alterado no meio do caminho, porque já no meu primeiro ano de mestrado, eu tinha abdicado totalmente da ideia de trabalhar na CVM ou em qualquer outro órgão público, porque eu tinha entendido que estar ali dentro, no âmbito da universidade, era o que mais me interessava. Então, eu mudei completamente o meu foco, né? Eu passei a visar nesse momento o concurso público ainda, mas única e exclusivamente na carreira de docente. Nesse meio de caminho, um dos pontos também que foi levantado para a gente aqui era, o que que você considera como importante na trajetória e tudo mais. Muito cedo, acho que talvez por não ter o conhecimento da área e tudo mais, e ver que alguns dos meus colaterais já tinham alguma expertise, eu entendi que as publicações eram um fator muito determinante lá na frente, na hora de prestar os concursos. Porque a gente tinha as etapas lá de prova, que todo mundo consegue se adaptar bem ou mal com alguma quantia de tempo, a entrevista, que é individual.
mas o currículo, ele é um elemento que você precisa necessariamente construir com uma larga demanda de tempo. Leia-se durante o mestrado e durante o doutorado. Já no mestrado, eu lembro que assim, eu dei bastante enfoque nesse aspecto e consegui um número razoável assim de produções, pelo menos para em termos de produção de mestrado. E também tive a minha primeira experiência como docente na própria UFRJ, onde eu fiz o mestrado. Eu fui professor substituto durante 6 meses, é, e confirmou tudo aquilo que eu estava esperando. Terminei o contrato antes do tempo, justamente porque fui para Santa Catarina fazer o doutorado, seguindo a sequência, né? Era uma linha clara, eu precisava ter o doutorado também. Foi onde conheci a Janaína. A Janaína foi a primeira pessoa a me recepcionar lá em Santa Catarina. Para mim, esse concurso é muito curioso, as pessoas que passaram, porque eu tenho relações próximas com todos os três. E relações pregressas. A Juliana eu conheci, eu era do mestrado, ela era do doutorado já no UFRJ. Jana eu conheci, é minha veterana de doutorado. E Iago eu conheci num congresso da USP, inclusive, e ficamos amigos assim, de boas parcerias. É, Segui a mesma toada dentro do doutorado, tentei ao máximo fazer o meu melhor em termos de produção. Acho que obtive um resultado satisfatório. E por que que eu estou falando isso? Porque eu de verdade acredito que esse foi o fator fundamental para mim, pelo menos, nos concursos que eu obtive êxito. Eu tive concorrências, assim, pesadas nos concursos que eu prestei, mas a prova eu entendo que a gente consegue, mesmo que você não esteja se preparando durante 5, 10 anos para um concurso, acho que não vai acontecer isso. Você consegue correr atrás, faltando pouco tempo. Como eu disse, as produções não. Não adianta você tentar sair do doutorado com poucas publicações, eu não vou falar em números aqui, tá? Porque isso é muito subjetivo. E você vai disputar com alguém que levou muito a sério, conseguiu excelente número de produções e de qualidade também, isso é uma defasagem muito grande. Eu acho bastante arriscado para concurso. E como a gente está falando de um projeto ali que envolve mais ou menos 6 anos da sua vida, né? Se a gente considerar que o mestrado, em média, leva 2 anos e o doutorado leva 4, eu penso que a gente tem que levar isso como regra básica para a vida acadêmica. Também não deixando de lado o que a professora Janaina falou. Isso não quer dizer que você tem que abdicar da sua vida total, por completo, porque o lance da sanidade mental eu acho bastante relevante para a gente discutir no meio acadêmico. Eu não posso dizer que eu passei por problemas graves nesse sentido, mas eu tive pessoas por perto, assim, que passaram mesmo de tomar remédio e tudo mais. Então, tudo tem um meio termo, né? Entre o branco e o preto existem inúmeras escalas de cinza. Ahn, Bom, saindo do doutorado, esse é o ponto que eu... Talvez a minha fala vai ser que vai menos contribuir dentre os que estão aqui, né? Por que que eu digo isso? A minha história é um pouco diferente nesse aspecto. Eu terminei o doutorado um pouco antes do devido. Eu terminei um pouco antes de 3 anos, meu doutorado. Com 2 anos e meio, mais ou menos, eu já tinha acabado os créditos, faltava entregar a tese, e eu tive uma oportunidade de voltar para o mercado, iniciativa privada, e era uma proposta assim bem interessante, e eu me afastei e ficou faltando a tese. Quando eu concluía, eu voltei, isso durou uns 6 meses mais ou menos, eu voltei e concluí a tese. Em 6 meses, talvez, eu tinha sido aprovado em 2 concursos. Então, a minha realidade não é a realidade da maioria. Isso não é o normal. Eu não posso falar que eu passei por percalços nesse sentido. O natural, e vocês vão ver na fala dos outros professores também, é que a gente tem um tempo ali de sofrimento. É normal mesmo. Você vai sair do doutorado, você vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 10 concursos, vai reprovar, isso é super natural. A gente tem que entender que você está assim, competindo com gente que está fazendo a mesma coisa que você há tanto tempo quanto. Então, assim, não é um concurso que você está indo com gente despreparada, nunca é.
não tem concurso fácil no meio acadêmico. É, então, assim, queria deixar claro para vocês, pode acontecer com vocês também, espero que aconteça, inclusive desejo boa sorte, assim como eu tive, mas não é o caminho comum, tá? Então, acho que a fala dos outros professores pode contribuir muito mais do que a minha nesse sentido. Por fim, falando somente específico da preparação para concurso, eu tenho uma praxe e eu acho que deve ser a média geral. Concurso de magistério, via de regra, a gente não tem questões fechadas nem nada, né? Quase sempre a gente tem questão discursiva, ponto aberto e tudo mais. Eu gosto bastante da ideia de produzir uma redação prévia, com demasiada antecedência para depois eu só ler a minha própria redação. Por que que eu digo isso? Eu acho que o Iago faz a mesma coisa, a gente já teve alguma conversa nesse sentido. É, Você chega muito mais tranquilo para apenas replicar aquilo que você já proferiu em texto e mentalmente, de forma prévia. Eu vejo algumas pessoas levando, assim, dia de concurso é engraçado, né? Tem concurso que deixa a gente estudar 1 hora antes. E aí você vê gente chegando com 10 livros e o cara tá com um livro de 300 páginas, abrindo Hendrix em Van Breda. Cara, assim, acho muito pouco funcional, sendo bem sincero. Entendo ser muito melhor você levar um resumo de 8 a 10 páginas. Então, não é a dica mais inovadora do mundo, não, tá? Mas é só o que foi a minha realidade, para mim serviu bastante. É, eu tive sucesso, talvez um pouco de sorte também de concurso que prestei, mas queria só repassar isso para vocês. Seguindo também o que a professora Janaína fez no final, só para alinhar o termo de pesquisa, caso alguém depois queira perguntar também, qualquer coisa, fico disponível. Eu também sou majoritariamente da linha de relevância da informação contábil, com ênfase em gerenciamento de resultados. No doutorado eu migrei um pouco a linha de pesquisa por questões de orientação, então eu acabei recaindo para a qualidade da auditoria. E hoje eu estou coordenando de forma conjunta um centro de estudos na UFRJ voltado para contabilidade aplicada a clubes de futebol, que é talvez hoje o meu maior interesse. Então, caso alguém tenha interesse em abordar qualquer tema sobre isso, fico disponível também. De novo, queria agradecer aqui o convite, a atenção de todo mundo que estava nesse momento gastando a tarde de sexta-feira, faltando 3 minutos para as 3 da tarde, e vou repassar aqui a palavra para a Fernanda. Ronan, muito obrigada. Nossa, que sorte, sorte não, né? Competência, né? Passar em 2 concursos logo, tipo, que estava finalizando. Parabéns, hein, Ronan? E agora, o próximo, me corrija se eu estiver errada, é o professor Iago. É isso? Então, Iago, vou passar a palavra, agora é com você. Obrigado, Fernanda. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né? Principalmente o convite que veio da professora Janaína, né? Que você fez a ponte com ela em relação a esse evento. Então, a gente fica muito feliz. Obrigado, Jana, pelo reconhecimento. Obrigado, Fé USP Ribeirão, também pela oportunidade. E a todo o seu time aí que está nessa missão de trazer os eventos. Enfim, a gente sabe que quando a gente está na pós-graduação, a gente tem alguns pré-requisitos para cumprir, né? E eu acho que hoje vocês cumprem mais um com esse evento, acho que isso é extremamente importante. Quanto aos atrasos e percalços, acho que isso faz parte do processo e já vou estender essa normalidade, talvez até para nossa audiência, porque são formados de alunos, né, de pós-graduação, alguns professores, alguns recém-doutores, né? Eu vi alguns colegas ali já se manifestando no nosso chat. Então, acho que isso está tudo dentro da normalidade quando a gente fala de pós-graduação. Eu queria começar respondendo a pergunta, né, da live, desse encontro, né, em relação à existência de vida ou não, né? E como todos os meus colegas e amigos, né, muito mais que colegas de trabalho, enfim, são
são meus amigos que a vida me deu, com certeza a vida durante, antes e após tem que existir. Eu acho que o nosso grande desafio é fazer com que exista, né? Nós estamos dentro de um programa de pós-graduação, né? Hoje nós estamos em uma outra, colocar uma aspas aqui, né? Uma outra categoria, que é a de professores, né? Outros atores aí, mas a gente também já esteve no papel de aluno. E a gente sabe das dificuldades, das dores e dos sabores também que esse período fornece. Então, assim, tem que existir. E ao longo da minha fala aí, dos meus 15 minutos, que se minha amiga Janaína que fala acertou o horário, eu vou manter aqui o meu cronômetro também nessa mesma direção. Numa perspectiva bem rápida, né? Eu entrei na pós-graduação em 2015, então a minha graduação foi na UFPR, e lá eu tive duas professoras assim que foram bem chaves para que eu me entendesse como um aluno apto a fazer mestrado e doutorado, né? Que foi a professora Márcia e a professora Ilse. Então foram as duas professoras assim que eu trabalhei em iniciação científica e me apresentaram o mundo acadêmico. Eu costumo falar que eu nem me entendia como um acadêmico, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Ronan e com o Alan na semana passada e eu fui fazer pós-graduação porque eu fui fazer ciências contábeis primeiro porque eu queria trabalhar arrumado, né? E era uma das profissões que lá no interior de São Paulo, Iporanga, as pessoas iam trabalhar de social. E eu lembro até hoje eu perguntando para minha mãe o que que os funcionários do banco fizeram de faculdade. Minha mãe falou ciências contábeis. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer porque trabalho arrumado, né? É, e foi aí que eu entrei na área de ciências contábeis. E na pós-graduação veio muito mais dessa provocação dos professores. E durante a pós-graduação, eu venho de uma cidade, Iporanga, interior de São Paulo, uma cidade muito festeira, então eu tenho isso na minha veia. Então, mesmo durante a pós-graduação, eu sempre busquei, equilibrar, né, ter esse work-balance life em relação às tarefas da graduação, da pós-graduação e ter uma vida social. Então, eu dou aqui como dica para os que estão na pós e para os que saíram da pós e ainda estão acelerados, porque a pós-graduação acelera a gente, que a gente busque construir espaços de work balance life, né? Esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso é extremamente importante, porque em outros espaços de trabalho, entre aspas, você larga às 6 da tarde, né? E a pós-graduação e o professor, onde tem um computador, a gente está trabalhando, né? O nosso significado de trabalho ele é até outro, né? Eu acho que isso é um aspecto bem importante para a gente frisar, mas que a gente precisa ter é, uma agenda para equilibrar a vida pessoal e vida profissional, né? Tem um texto no blog da GV, agora eu esqueci o professor que publicou, que ele fala desse trabalho invisível, né? Tanto da pós-graduação, como do docente. E hoje o docente no Brasil, a gente sabe, né, faz pesquisa, ensino e extensão e trabalhos administrativos, né? E nós temos esse cenário de atuação. E hoje, para quem vai seguir a carreira acadêmica, é ter ciência desses quatro pilares de atuação. Então, por mais que em algum momento você não tenha tanta habilidade e competência para a área de gestão, dentro da universidade você vai praticar isso, né? A gente tem aqui nosso colega Ronan, que ele está inserido em algumas atividades acadêmicas de gestão e que em algum momento tomam a agenda, né? Não que eu não esteja, talvez as minhas sejam menores hoje, mas amanhã pode ser que, né, o jogo vire, mas a ideia é essa, a gente vai ter trabalho de pesquisa, ensino e extensão, porque essa é a nossa atuação enquanto profissionais, né? É nesse aspecto que nós contribuímos para a construção da sociedade. Então, seguir a carreira acadêmica é ter essa ciência. E concordo com o professor Ronan,
quando ele fala do desenvolvimento do currículo, quando o Janaína fala do network, são elementos que vão é, fazer com que você chegue a construir a sua carreira, né? As suas relações é, interpessoais, as nossas relações demográficas, né? Porque hoje a pandemia trouxe um pouco isso, né? Os nossos encontros, eles ficaram cada um dentro da sua casa, né? Que a gente possa falar isso sem ser julgado, cada um dentro da sua casa, construindo as suas trajetórias e a gente se encontrava via Zoom, né? O Zoom foi um ponto de conexão para a construção de network nos últimos 2, 3 anos. Então, a gente possibilitou esses encontros e como isso permitiu que a gente ampliasse nossas redes, né? Então, esse network, ele é extremamente importante. E pensar na área de contabilidade, a nossa área é muito pequena, pessoal. É muito pequena. Eu dou risada porque assim, parece não ser, mas é, né? Então, Fernanda, a nossa conexão se estabeleceu através da Janaína num congresso USP. Eu vi que tem o Nadson ali, que eu conheci ele no processo seletivo eu indo para o doutorado, ele indo para o mestrado. O Edson eu conheci no congresso USP, o Ronan no congresso USP, Juliana no congresso USP, e hoje a gente trabalha junto. Janaína na pós-graduação lá na UFSC. Então, que a gente aprenda a valorizar essas relações interpessoais. Eu acho que é um ponto muito importante para a construção dessa carreira, né? Aqui, até um ponto interessante é que às vezes a gente tem alguns desencontros de ideias, alguns conflitos, mas que a gente tenha maturidade para enfrentar eles quando a gente fala de construção de carreira. Porque amanhã e depois é o seu colega que vai estar te avaliando, ou você vai trabalhar com ele, você vai ter que construir um projeto com ele, e a vida vai cuidando é, desses encontros. E principalmente quando a gente fala desses encontros, é o pós-período de doutoramento, que aí chegam os nossos concursos, né? Para os concursos, daí você vai olhar a lista dos homologados, você já conhece candidato, você não conhece, né? Eu acho que isso tem que ser um processo de muito cuidado também, para que a gente possa falar de existe vida pós, né, pós período de mestrado e doutorado, a gente também tem que ter maturidade nesses enfrentamentos, né? O Ronan colocou aí que são vários é, colegas prestando, você conhece a competência deles, enfim. E ao longo do tempo, a gente tem que ter um pouco de ciência, ou um pouco mais de maturidade, que são trajetórias diferentes, né? E a gente vai aprendendo que, na maioria das vezes, é você contra você mesmo, né? Eu tentei alguns concursos, eu tentei inúmeras instituições, o FRJ, eu tentei 2 vezes, eu passei na segunda, porque eu estava brigando comigo mesmo, né? É uma estratégia da redação que você escolhe errada. Eu acho que essa última que o Ronan comentou, de fazer a redação e levar só a redação, é o essencial. Você não precisa de mais nada, você precisa estudar por 10, 12 folhas excelentes, bem fundamentadas, e é isso que você vai levar para a prova. Né? Porque as outras estratégias a gente vai testando, vai funcionando, vai experimentando, você vai vendo que elas não vão conversando com o que a banca quer, com o que a instituição quer, né? Isso é extremamente importante, né? A gente entender que a gente está escrevendo para o outro, né? Não é para você, né? É sempre o outro que vai te avaliar, não é você que vai te avaliar. Então, o que para você às vezes é um aspecto extremamente importante, para a banca não vai ser. Então, uma dica aqui é estudem a banca do concurso. Eu acho que isso é extremamente importante, porque eu costumo falar que a banca precisa se ver em você. Então, os exemplos têm que ser para a banca, a aula tem que ser para a banca, a prova escrita tem que ser para a banca, não é para você. Eu acho que isso é um ponto que eu aprendi muito, assim, nessas tentativas. E ainda assim, né, antes de entrar para o UFRJ, eu atuei como trainee, então terminei o doutorado, fui ser trainee numa empresa privada, fiquei um ano como trainee no mercado de trabalho, né? Como doutor já, pesquisador, enfim, atuei com pesquisa para entender se realmente, né, o mercado não me
conquistaria de novo, né? Não foi uma coisa assim que deu aquele match, né? Queria ir para a área acadêmica mesmo, enfim, e acabei direcionando esforços aí para o, o concurso público mesmo. E uma coisa que eu acho extremamente importante quando a gente fala de vida após academia ou inclusive durante, é a gente tentar equilibrar essa pressão que o próprio capitalismo faz sobre a gente. Porque na maioria das vezes a gente fala de produção de conhecimento, mas daí aqui acaba sendo até uma autocrítica, né? Que eu tento, inclusive, né? Estou num trabalho para mudar isso. O nosso volume de produção, né? Então, isso, por consequência, acaba afetando o nosso bem-estar. Então, a gente tem que ver aonde a gente quer chegar com essa produção de conhecimento. Então, eu acho que hoje a gente tem aí a CAPES que nos incentiva, né? Que não que ela coordena, né? Vamos pegar aí já o começo da sigla, e ela tem diminuído um pouco o olhar no excesso de produção. Então, a gente fala de impacto social, a gente fala de extensão, e isso vai ajudar na nossa própria qualidade de vida, e tanto na pós como pós-graduação. Então, essa esse incentivo que o capitalismo nos dá por excesso de produção, ele talvez tenha que ser mitigado, né? E daí o excesso de produção e chat GPT, inteligência artificial, isso acaba explodindo a cabeça do pós-graduando, né? E para nós, em início de carreira, explode também porque você está acelerado do mestrado e do doutorado, né? Então a gente precisa balizar isso porque a gente tem que falar de qualidade de vida, né? É extremamente importante para você dar uma boa aula, para você fazer uma boa pesquisa, você tem que ter um espaço de não fazer nada, de sentar no sofá, de sair com os amigos, de tomar uma boa cerveja. Pode ser uma cerveja ruim também, não tem problema. Mas isso é importante. Eu faço isso, e assim, meus amigos sabem, desde o começo da pós, na graduação, porque a gente precisa dar uma respirada, porque a gente vive muito pressionado e a gente precisa desse momento de ócio. E aqui é uma prática, né? É uma praxis que a gente precisa adotar, que é praticar e sem culpa, porque dentro dos nossos ambientes de pós-graduação, eu passei por isso, e os meus colegas também, tem sempre um cuidando da nossa vida, né? Na maioria das vezes, aquele colega ele não vai para o bar, mas ele sabe que você foi. E assim, é perigoso esse sentimento de culpa, porque daí vai gerar mais estresse. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar isso e entender que nós temos uma vida, né? Os nossos relacionamentos afetivos, de amizade, eles precisam acontecer justamente por isso, porque aqui nós somos um só e, assim, nós não vamos voltar a ter essa vida de novo. Então, nós não vamos voltar a ter 30 anos de novo, nós não vamos voltar a ter 35, ter 40, e isso é importante, né? Pensar que, em média, nós só temos 75 outonos, 75 invernos, 75 primaveras e 75 verões. É só 75. Então, se a gente não conseguir equilibrar tudo isso e viver cada uma dessas estações, respeitando a nossa individualidade, o nosso tempo, as nossas realidades, a gente vai dar uma negativa para essa pergunta de que não há vida pós-graduação ou durante, né? Então, acho que é essa reflexão que eu trago aqui. E Janaína não falou, mas a UFRJ está com um concurso aberto. Depois Janaína dá mais detalhes. Iago, muito obrigada. Muito bonita a sua fala, realmente, né? Nós temos que ter esse equilíbrio, né? E depois nós queremos saber sobre esse concurso. No finalzinho, por favor, comentem mais aqui com a gente. E agora eu vou passar a palavra para a professora Juliana. Olá, pessoal, boa tarde. Eu, ao contrário do pessoal que fala bastante aí, eu geralmente tendo a resumir as coisas, né? Então eu vou colocar um tempinho aqui também para ver se eu não falo
Então, um pouquinho e tento passar o máximo de. Não sei o que vocês querem ouvir de fato, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a minha história, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, Fernanda, muito obrigada. Professora Janaína, muito obrigada. Toda a equipe que está, né, por trás desse evento. E muito obrigada pelo pessoal que está aqui no chat, né, mandando mensagem e participando e ouvindo, né, e cedendo um pouquinho do tempo também para estar com a gente aqui nessa conversa. Meu nome é Juliana, o pessoal me conhece mais aí como Juliana Molina, né, por causa do sobrenome da minha mãe. Eu vou contar um pouquinho disso. Não tem como eu falar da minha história, não tem como eu falar sobre a pós-graduação e o pós-pós-graduação sem falar de quando eu nasci. Eu nasci no hospital, filha de professora. A minha mãe é professora, nasci como irmã é, como irmã do que vinha a ser uma professora também, e sou afilhada, e sobrinha de professora. Então, não tenho como não falar dessas mulheres maravilhosas sem falar de mim, na verdade, sem falar dessas mulheres maravilhosas que foram um apoio aí desde sempre, né? Então, eu tive essa sorte desde pequena, né, de ver aí essas mulheres que me impulsionaram a seguir essa carreira de professora. E depois que eu escolhi contabilidade, eu descobri que minha avó era contadora também. Então, foi uma tremenda coincidência. Bom, enfim, passando um pouquinho para depois, um pouquinho depois, 4 meses depois, eu já estava na creche da universidade de onde eu atuo, como professora. E fiquei muito feliz de voltar para essa universidade, né? Hoje eu realmente estou onde eu queria estar. Mas durante esse percurso, foram alguns aninhos, né? Fui bem, como eu posso dizer, desafiador, né? Por mais que a minha família, toda professora, todos nós temos dificuldades, passamos por momentos, que a gente precisa superar para chegar em algum lugar. E todos esses pontos, né, de emocional, pessoal, de você estar com alguém que vai ser apoio, é extremamente importante. E o apoio ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, vai mudando. Então, às vezes é sua família, às vezes são seus amigos, e atualmente a gente tem aqui um grupo, né, de professores, não só aqui do edital 377, que é como o nosso grupo ficou conhecido aqui entre a gente, mas também os professores, né, a professora Aline, que está aí, inclusive, assistindo essa nossa live, né, e outros professores no departamento. Então, todas essas pessoas, elas são extremamente importantes, né, ao longo da carreira, principalmente quando você vai fazer um mestrado, um doutorado em outra cidade, que é muito desafiador. Então, eu fiz a minha graduação na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado eu também fiz na Universidade Federal do Espírito Santo, onde minha família morava naquela época. E depois eu vim para o doutorado na UFRJ, no Rio de Janeiro, um lugar, uma das maiores cidades aí do país. Foi uma dificuldade, porque eu também não tinha bolsa, né? Não tem bolsa, né? É difícil mesmo. Você não tem bolsa, mas você abre oportunidades para fazer outras coisas, né? Participei de vários projetos durante o meu doutorado. Coordenei congresso, né? Coordenei não, participei, né, da organização de congresso, principalmente para receber alguma bolsa, por aí vai. Então, esse é um ponto. Eu estou aqui com o meu memorial aberto para ver se eu consigo me organizar, né? Mas eu vou me perdendo mesmo assim. Vocês já perceberam que eu tenho um pouco de. Eu sou meio inquieta, né? Eu não consigo ficar aqui parada de frente para o computador, e isso também é um outro problema, né? A gente tem um lado pessoal, emocional e de saúde, né? Psicológico e etc, né? E tudo isso para coordenar é um problema muito grande. Bom, retomando então, eu acho que 3 pontos importantes que os professores falaram aí, né, é que o pessoal e o emocional são muito importantes. 2, currículo e fazer resumo, muito importante, né?
E terceiro, uma visão de futuro aí que o Iago comentou sobre o que que a CAPES quer, né? E sem ter essa ansiedade, né? É, que a gente acaba levando aí. Vou falar um pouquinho sobre esses 3 pontos, que eu acho que o principal aqui é que os 4 falem um pouco da história e, de alguma forma, conte um pouco da sua história para ver se rebate, né, em alguns dos alunos. O meu pessoal e emocional foi como eu falei, né? Você tem algumas pessoas que vão ser sempre apoio para você, tem gente que vai seguir o caminho solo ali, né? Tipo o Ronan. O Ronan é um cara que emocionalmente é uma pessoa, né? Ele foca ali no que ele precisa fazer e não se distrai. E a gente já conhece o Ronan porque a gente está no grupo, já sabe que é assim. Agora, tem gente como eu sou muito emocional, então qualquer coisinha eu já fico irritada, né? Enfim. Então, primeiro, se entender emocionalmente. Como que eu sou? Eu preciso de um tempo? Eu preciso, poxa, sentar no sofá, não fazer nada, ficar olhando pro teto, ou tomar uma cerveja que seja. Como que eu sou? E se perdoar, né? Tô fazendo isso, eu preciso disso e pronto, acabou. Não é porque eu preciso de um currículo desse jeito que eu vou, passar por cima disso, porque sem saúde também não adianta nada, né? 2, currículo e resumo. Currículo. É o contrário do Ronan, né? Quando eu estava no doutorado, tinha começado a questão do sanduíche. E aí, agora bem pessoal meu, né? O sanduíche é quando a gente faz uma parte do doutorado fora do país. Eu foquei um pouco em artigo, mas não fui vidrada em artigo, né? Porque eu acho que naquela época já estava começando essa ideia de não importa tanto a quantidade de artigos, mas a qualidade um pouco mais dos artigos. Se você está montando artigos, se você está montando de fato uma pesquisa, né? E aí eu pensando, né, nessa minha reflexão, eu tenho que fazer um sanduíche para pensar em algum trabalho que eu consiga fazer uma pesquisa, né? E não tanto pensar em quantidade, né? E no final das contas, eu não sei se isso me ajudou, mas eu sei que o que me ajudou de fato, o currículo é uma coisa, mas os resumos, né? Assim, eu fiz, depois que eu terminei o doutorado, terminei em 2019, depois veio a pandemia, eu espero que vocês não passem por isso, porque eu terminei em novembro, outubro, novembro, em março não tinha edital aberto, fechou, tinha vaga de professor, não tinha mais, porque as universidades todas fechando, todo mundo sem dinheiro, crise econômica. Então foi um pouco complicado, né? Eu tinha entrevista, inclusive, marcada no dia 15 de março, eu acho, finalzinho ali para meados de final de março. E depois não tive mais, simplesmente. Então, depois disso, eu comecei a fazer concurso, né? Alguns concursos de professor substituto um ano depois, que foi quando, de fato, começaram a voltar os concursos, e os concursos voltaram para professor substituto online, né? Era prova online, era entrevista online, era tudo online, e me adaptando aí esse home office, né? Então, eu fui professora substituta em 3 universidades diferentes, em um ano e meio, se eu não me engano. Depois eu passei em 4 concursos efetivos, em mais ou menos um ano e meio também. E depois o último que eu cheguei aqui no FRJ, que sempre foi meu sonho, né? Já desde lá de pequena, acho que desde 4 meses eu já estava com essa visão de vir para cá, né? E agora eu estou aqui. Bom, nesse meio tempo aí, então, os resumos, eles me ajudaram demais, assim, eu fazia resumo eu fiz a prova junto com a professora Janaína, né? A gente estava lá na frente, eu levei meu caderninho com os resumos, a professora Janaína chegou assim, nossa, como você é organizada, que não sei o quê. Mas não foi bem assim toda a minha pós-graduação, não. Né? Eu perdi, por exemplo, não paguei boleto de concurso, que eu queria muito, né? Todo mundo lembra disso, que foi uma coisa emocionalmente, meu Deus do céu, estraçalhou. Então, assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? Chegou no meu último concurso,
Ah, já deu um tempinho, viu? Até que eu não tô falando tão pouco. Chegou meu último concurso, eu já estava com todos os resumos à mão, inclusive, porque cada um estuda de um jeito. Eu imprimo e depois passo a mão, porque é assim que eu aprendo. Então, eu estava com o caderno inteiro todo fatiado, 10 páginas de cada. E fui assim para todos esses concursos que eu fiz escritos. É, principalmente também aí analisando a banca, né? Existem bancas e bancas. E um terceiro ponto, né, que aí para finalizar, a gente tem, e juntando aí com a ideia de currículo, né, essa visão de futuro do que a CAPES quer, né? Ela quer número, quantidade de publicação ou quer pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que pensar, como pós-graduando, eu sempre fiz isso, né, de pensar no futuro, como que eu vou me colocar ali nos concursos, né? Se a CAPES está começando a avaliar como qualidade de produção e não mais com quantidade de produção, você pode começar a pensar nisso também. Ah, é claro que eu vou deixar de fazer os meus artigos para ter quantidade? Não, mas foca em um artigo que você acha que, nossa, esse artigo aqui realmente eu vou publicar num lugar legal, vai ser uma pesquisa, não vai ser só um artigo. Porque essas coisas elas vão mudando. Outra visão de futuro que é extremamente importante é, se você está no mestrado, faz doutorado logo, emenda. Por quê? Eu conheço um pouco, com essa minha família de professores, eu conheço outras áreas. A contabilidade ainda está bem esvaziada de professor. A concorrência é muito baixa. Daqui a pouco vão ser igual às outras áreas, que é coisa de 80 professores para uma vaga, casa de 130 professores para uma vaga. Então, se você quer ser professor, é claro que não dá para ser ansioso, nossa, tem que correr, não sei o que, isso não vai acontecer nos próximos 10 anos, vai demorar um pouquinho, eu acho, sabe? Vai fazendo devagar a sua pós-graduação, mas vai analisando esses concursos. Olha o edital, olha quem que participou, o currículo dessa galera, quantas pessoas estão participando desse edital e por aí vai. Acho que isso é extremamente importante. Bom, eu acho que eu acabei me embaralhando toda, meu memorial tá certinho, tá? Mas aqui acho que as emoções elas falaram mais alto. Pessoal, agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada, professora Juliana. E agora, antes de vocês falarem do concurso que vocês comentaram, nós temos perguntas aqui no chat, deixa eu olhar. Tem a pergunta da Karina. Ela colocou assim: boa tarde. Todos parecem ser bem jovens e possuem doutorado. Qual a opinião a uma pessoa com mais de 40 que está terminando o mestrado e querendo ingressar no mundo acadêmico? Tem perspectivas? O que vocês acham? Vamos na base do achismo, com certeza. E eu assino, assim, porque na contabilidade era o que eu estava falando. Desculpa me intrometer aí. A contabilidade ainda está bem esvaziada. Agora, se a gente for olhar para as outras áreas, realmente começa a complicar. Agora, você ter 30, 40, 50, foi coincidência do nosso concurso ter tanta gente nova. Mas nos outros concursos, pelo que eu vi, tem muita gente mais velha e isso não tem nada a ver. A experiência, ela conta demais. E a experiência, ela te deixa, no meu caso, né? Se eu fosse um pouquinho mais experiente, eu não teria deixado de pagar o boleto. Eu emocionalmente não teria chorado em algumas provas. Eu teria passado por cima de alguns professores que viraram para mim e falaram: olha, para de apresentar aí, porque tá horrível sua apresentação. Então, a experiência, ela com certeza te leva para um caminho, né, que é diferente do pessoal que é mais jovem, né? Essa é a minha opinião. Eu concordo com a Juliana, acho que de forma alguma é um fator limitante. E mais do que isso, eu acho que em alguns cenários chega sim a ser uma vantagem. Ju falou bem ali a questão psicológica, né? A tendência é que quanto mais velho a gente fique, mais maduro emocionalmente a gente esteja, salvo algumas exceções de pessoas que regridem. Mas, além disso, por exemplo, hoje eu passei num concurso da área de auditoria, né?
especificamente em auditoria, é um cenário muito comum a gente ter pessoas que fizeram, às vezes, o mestrado quando tinha 20 e poucos anos, voltou para a área da iniciativa privada, porque é um eixo contábil muito técnico, né? Tanto a auditoria como a perícia. E aí o cara tem uma experiência de trabalho de 20 anos dentro de empresa que ele vai trazer a carga dele de conteúdo muito maior, por exemplo, do que a minha para dentro do concurso, que era uma carga completamente acadêmica. Então ele tinha a expertise prática junto com a competência teórica. Estou dando só um exemplo, tá? Mas tem diversas frentes que eu acho que a idade pode sim te trazer uma vantagem. Eu não consigo ver um cenário que seja desvantagem, de verdade. E assim, agora é só para complementar, né, gente? Eu sou contra total você desistir de qualquer sonho, né? Eu sempre sou nessa linha mais motivacional, como vocês já puderam observar. Mas assim, gente, eu comecei a universidade bem mais velha, tá? Enquanto os meus amigos aí, eles fizeram tudo mais cedo, eu já comecei mais tarde. Eu sou gêmea, tá? E quando a minha irmã, ela estava se formando, é que eu comecei a fazer a faculdade, porque eu estava com outros planos na minha vida, enfim. Então, assim, cara, é só não desistir de nada. É você colocar o seu objetivo lá, planejar e ir, entendeu? E agradecer que você tem planos. Agradeça todo dia os seus planos e vai. Não coloca a sua idade como impedimento para nada, sabe? Eu acho que eu algumas vezes coloquei a idade como impedimento e os meus amigos, minha família, essa rede de apoio sempre falou, cara, nada a ver, entendeu? E leva um tempo para a gente entender realmente que não tem nada a ver, então não tem nada a ver. Estuda, se você quer ir para a área de contabilidade, quer ir para a área acadêmica, vá para a área acadêmica, sabe? Explore as suas habilidades e vá para a área acadêmica, vá fazer aquilo que te satisfaz, porque tem área, tem mercado, e como os professores já falaram, já mencionaram, professora Juliana e professor Ronan, em alguns momentos você tem até vantagens, tá? Me desculpa os novinhos, mas essa é a verdade, né? Sim. Nós temos aqui um comentário do Wagner. Ele colocou assim: muito bom ouvir vocês. Importante ressaltar o papel do orientador na trajetória de cada um. Pode ser um fator determinante na sua carreira e na vida pós-doutorado. Posso Ele fazer um colocou, comentário, Fernando, em relação a essa fala do Wagner? claro, fique à vontade. É, eu achei super pertinente a fala, justamente porque, assim, durante a pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, a maior referência nossa, enquanto alunos, é o nosso orientador, né? Então, o relacionamento que possa surgir e os sentimentos que surgem desse processo, eles vão ser muito determinantes, sabe? E daí aqui a gente tem que caminhar para duas vertentes, né? Principalmente quando a gente fala de incentivo para permanecer na carreira acadêmica, que são a primeira vertente é relacionada à construção de um relacionamento bom, afetivo, de incentivo. E, por outro lado, a gente tem trajetórias e relações com o orientador que é voltada para elementos de violência simbólica, né, de uma comunicação um pouco mais agressiva, a imposição, em alguns sentidos, até da ontologia do pesquisador, do orientador, em relação ao que nós queremos pesquisar. Então, a gente tem artigos publicados, inclusive, que vão discutir um pouco, né, esse sentimento, né, esse efeito da orientação, tanto para a conclusão do mestrado e doutorado, como para a continuidade na carreira acadêmica, né? Então, esse apoio acaba sendo fundamental. E o importante nesse processo é que os nossos formadores, né, hoje nós estamos do outro lado da moeda, assim dizendo,
é que a gente tenha consciência que nós estamos trabalhando com pessoas que possuem suas histórias, suas trajetórias e que em algum momento, né, chega a ser até engraçado que elas merecem ser respeitadas quando a gente está diante de violências simbólicas, porque isso tiram pessoas da pós-graduação. Tiram pessoas da pós-graduação, tiram pessoas da carreira, tiram pessoas, e tiram desses espaços e colocam em espaços de depressão, de ansiedade, né? Temos um livro, a gente tem um livro, A Sociedade do Cansaço. Ele é um livro bem pequenininho, dá para ler em um dia aí, num momento de ócio dos alunos, que vai discutir justamente isso, né? Como essas relações elas acabam nos tirando de espaços por, por, por falta de reconhecimento da necessidade de eu ter relações humanas saudáveis, né? E só para complementar, né, como que o apoio das pessoas é importante, né? Você não deixar que isso vá te levando e você fique sozinho ali no caminho. Você pode ter certeza que você tem outros alunos para contar, vão ter alguns professores que vão te acolher e é importante que você consiga se expressar também e busque esse apoio, sempre um apoio. Eu também gostaria de falar sobre o tema. Me sinto bastante confortável para versar sobre ele, porque eu tive os dois extremos. O Iago tá rindo porque sabe um pouquinho da história. A parte boa, por exemplo, assim como eu tenho certeza que a Janaína vai querer falar sobre, porque ela é apaixonada pela orientadora dela, a Suliane, que é um amor de pessoa mesmo. Eu tive a mesma sensação também no mestrado. Assim, eu devo muito ao meu orientador de mestrado, que é o professor Marcelo Álvaro, que hoje é meu companheiro de trabalho. Então, é um cara que eu tenho, assim, real admiração, me ajudou muito, né? Tudo que eu amo de estatística é por causa dele, então, é um cara que eu tenho eterna devoção nesse sentido. Em contrapartida, no doutorado, eu tive uma experiência traumática, talvez a palavra, já que a gente não pode falar em excessos aqui. Eu tive que passar, por exemplo, pelo processo de troca de orientador. É, e por mais lamentável que seja dizer isso, é muito comum, né? Eu acho que é comum, acredito que seja comum em todas as áreas, mas posso afirmar que é muito comum na contabilidade. Digo isso porque eu tenho N exemplos da nossa geração ali, né? De várias universidades espalhadas pelo país. Nem todo mundo chegou a passar pelo processo que eu encarei de trocar a orientação. É um processo, para mim, pelo menos, foi um pouco desgastante, assim, é burocrático, é chato, pega mal, é bem complicado. Mas para mim foi necessário e não me arrependo, muito pelo contrário, foi muito válido. Eu acho que são cenários e cenários, mas especificamente, se alguém estiver ouvindo e estiver passando por algo parecido, minimamente parecido, nesse quesito que o Iago comentou, de violência mesmo, acho que o termo é violência, não tem, e aí não estão falando de violência física, né? Eu acho fundamental que você bata de frente, sabe? Com a ajuda de alguém. Então, é, utilizando das palavras da Juliana, vai recorrer a quem é possível te ajudar e tenta contornar essa situação. Não desiste do teu projeto de vida porque tem alguém que está usurpando um poder que não lhe cabe, é uma condição que não existe. O orientador, ele não é hierarquicamente superior a você, ele está apenas em uma posição onde ele vai coadunar com a conjectura do seu trabalho, só isso. Poderia ser qualquer outra pessoa. Não é esse ou essa pessoa que deve fazer com que a rota da sua vida seja alterada. Então, se tiver que ir para as vias, faça. Não é o discurso do amor, mas eu acho necessário em alguns momentos. Sim, você quer falar um pouquinho também, professora Janaína? Na verdade, é basicamente o que o Ronan falou, né? Eu fui muito privilegiada mesmo. Eu tive uma relação super bacana em toda a minha trajetória com a minha orientadora, a professora Suliane Holver. E eu falo o nome dela porque, assim, é,
E eles riem porque eles brincam assim, né? Todo mundo brinca comigo porque é de fato uma relação que foi de crescimento pessoal para mim. É, ela só me trouxe abertura, sabe? De mente, de capacitação. Ela respeitou as minhas opiniões e foi para além. Ela fomentou a minha curiosidade. E uma coisa, eu lembro, essa é uma passagem que breve, que eu vou dizer para vocês, só para vocês verem o respeito que um orientador pode ter com um orientando. Eu era do mercado, eu não entendia nada de pesquisa, eu não fui aluno e de iniciação científica, nada. Eu era do mercado, decidi entrar para pós-graduação, e aí a gente tem que fazer pesquisa de artigo de disciplina, né? Aí no meu primeiro artigo de disciplina, eu cheguei para ela, eu tinha que fazer a ideia, cheguei lá na sala dela e falei assim, professora, já tive uma ideia, no mestrado isso, né? Ela foi minha orientadora de graduação, mestrado e doutorado que eu não consegui largar o osso, né? Mas eu falei para ela, já tive uma ideia, professora. E se a gente, olha só o título, e se a gente fizesse assim, ó, e eu toda empolgada, porque eu sempre fui essa pessoa empolgada, né? Aí eu falei, e se eu fizesse assim, assim, assim? Ela me olhou assim, né? Sabe quando você sabe, tipo assim, pelo olhar que, tipo assim, porra, o negócio é ruim, é ruim, é ruim. Mas ela toda gentil, doce como ela falou assim: Ah, que interessante. Quem sabe se a gente fizer assim, ó, pensando, sabe? Ela foi modulando a minha ideia e foi gesticulando. Ela foi doce para falar que aquilo ali era muito ruim, mas ela não falou, entendeu? Então eu falei, cara, olha o respeito que ela teve com a minha iniciação na ciência para não me desmotivar, para manter a minha motivação em alta. Então, assim, como que eu posso não falar sempre 1000% dessa mulher, gente? Dessa pessoa que fez eu amar a ciência e amar a contabilidade, amar estar aqui. Ela que me manteve firme e forte. Eu passei por vários processos, e os meus amigos sabem, é, de doença, enfim, durante o doutorado, né? Gente, todo mundo passou pela pandemia, alguns passaram por umas situações mais graves, outras não. Eu passei pela situação mais grave e tive aí que me recuperar, enfim. E, cara, ela foi uma fortaleza, ela e outros professores lá também, né? E ela me tratou com todo respeito, sabe? Eu fui a última da minha turma a, a, a me qualificar por conta da Covid, aquela coisa toda. Em nenhum momento ela me pressionou. Em nenhum momento ela me pressionou. A coordenação também não. Foi todo um conjunto lá, o PPGC da UFSC, né? A UFSC foi muito parceira em relação a isso, então, e a minha orientadora, ela teve um papel, assim, fundamental. Então, assim, gente, o respeito do programa também, o respeito dos professores e do orientador é fundamental. Então, faz diferença sim, Wagner, com certeza. E a minha professora, minha orientadora, ela é a cara. E eu carrego isso, eu quero ser a cara para os meus alunos também, no sentido de ter esse respeito com a educação dos meus alunos também. E é isso. Muito obrigada, professores, pelas trocas, né, de experiência, né? Que realmente orientador é a pessoa que está lá, que dá a mão para você, né? Que nosso caminho é um pouco solitário, né? Ainda mais quando a gente fica só na parte da tese, da dissertação, né? Continuando, nós temos mais algumas perguntas. A Renata colocou assim: como os professores percebem a recepção do mercado de trabalho, especificamente empresas, com a contratação de doutores na área? A famosa questão de ser altamente qualificado é um problema de fato? Olha, vou passar a minha visão, mas ela pode estar limitada no quesito geográfico, tá? Eu morei em Florianópolis para fazer doutorado, mas o resto da minha vida foi aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a verdade, infelizmente, é aquela que já vem se perpetuando há alguns anos, né?
O mestrado e o doutorado, eles não são valorizados na iniciativa privada, a verdade é essa. É muito mais rotineiro uma empresa, por exemplo, seja lá em qualquer segmento, ter interesse em um cara que fez duas, três, quatro pós-graduações lato sensu do que alguém que veio do âmbito estricto sensu. E isso é um problema de larga escala, né? Porque só reforça para a gente aquele estereótipo de que a academia está afastada do mercado de trabalho. Isso é ruim para todos os lados, né? É ruim, pensando no aluno, porque a gente entra no mestrado e no doutorado e fica quase que refém de uma única oportunidade, que é seguir na carreira acadêmica, quando na verdade não deveria ser assim, deveria haver a troca, muito natural, inclusive, como é, sei lá, nos Estados Unidos é bem, bem comum essa questão. É ruim para as empresas, que acabam ficando menos capacitadas, eu diria, em termos de pesquisa, por motivos óbvios. E também é ruim para as universidades, porque a gente perde o potencial de troca, né? Mais ou menos o que eu estava comentando sobre o lance da experiência do pessoal de auditoria. O cara vai para o mercado, trabalha e volta. E isso é fundamental se a gente está pensando em agregar conhecimento, né? Não adianta eu ficar focado único e exclusivamente no sentado numa sala e fazendo pesquisa. Eu acho que a prática é fundamental. Então, resumindo, no Rio de Janeiro, especificamente, as oportunidades são poucas e ruins, eu diria. Assim, pensando na relação custo-benefício, né, do investimento de tempo que a gente faz. Eu acredito que depende um pouco da vaga. Se a gente tem vagas mais específicas, né? Quando eu saí do doutorado, antes de entrar na UFRJ, eu fui para uma vaga específica. Então, eu acho que é muito mais é, uma busca dessa vaga específica do que efetivamente você ir para uma empresa para trabalhar na controladoria, sabe? Eu acho que a visão do Rona está muito nesse aspecto, né, amigo? De eu ter uma vaga e vamos pensar, um gerente de controladoria. E você tem doutorado, sua tese foi em controladoria. Sei, né? Agora, se você tem uma vaga num instituto de pesquisa que vai contratar doutores para, sei lá, desenvolver um planejamento estratégico, daí há possibilidades, né? Então, eu acho que depende muito da onde a gente está procurando essa vaga. Em específico, as vagas para doutores no mercado de trabalho, eu vejo que são mais nos centros de pesquisa, né? As nossas federações das indústrias, financiadoras de pesquisa, né? Empresas que vão, trabalhar com consultoria em planejamento estratégico. Daí a vaga já é, inclusive, com, né, requisito mínimo doutor. Agora, se você for para o campo em específico, pode ser que você precise de um antecedente mais profissional e esse vai falar mais alto, né? Na UFPR, quando a gente fazia até pouco tempo, assim, tinha um mapeamento lá e 43% dos alunos iam para o mercado de trabalho. Então, né, mas com esse antecedente de expertise de mercado de trabalho, que é o que o Rona traz aí fortemente. Eu vou passar um pouquinho só da minha visão que eu tenho visto aí nos últimos anos, é que realmente o mercado de trabalho não tem valorizado, mas e que existem esses pontos em órgãos de pesquisa, institutos de pesquisa, mas existem muitas pessoas que já estão na empresa, né? Pega uma Petrobras da vida, pega uma Enel, pega uma empresa grande dessa que está fazendo mestrado, doutorado, porque eles querem colocar no currículo, eles querem aprender, eles querem juntar a prática com a teoria. Pode ser que em algum momento esses caras que estão lá, pô, diretor, coordenador, né, gestor, depois vai lá, diretor, comece a valorizar também isso, né, o mestrado, doutorado. Então, vamos ver. Assim, eu não sei dizer muito sobre como está o mercado de trabalho, mas eu ia mais na linha da Ju. Eu ouvi uma fala, eu esqueci do nome do professor lá da UFSC, que recente uns 5 anos que ele entrou,
Mas assim, ele fala sobre isso, ele participou de muito ele era da Fiesc e tal, e ele observava isso, né? Que o pessoal do mercado, quando conversava com ele para pedir ajuda para elaborar um projeto, alguma coisa, via a importância do conhecimento acadêmico dele, porque ele era organizado, sabia procurar as coisas. Então, esse conhecimento acadêmico atrelado às questões do mercado eram importantes. Então, eu viria trazer alguma coisa mais perto aqui do que a Ju trouxe. Mas não sei como é que está o mercado mesmo. Não é algo que eu tenho visto, né, para poder responder. Sim, só para finalizar, temos mais algumas perguntinhas aqui para vocês. O pessoal está perguntando bastante. Tem a do Rafael. Ele fala assim: boa tarde. Agradeço aos professores por compartilharem suas experiências. Uma dúvida de muitos pós-graduandos é sobre a importância da experiência em sala em comparação com publicações para concursos. Nessa questão, o que vocês pensam? Eu acho que o Mas quem Ronan vai, eu vou pode dar primeiro. um olhar dele em relação a isso, que ele foi uma das inspirações dele para ir para a área acadêmica. Não, então eu começo. Cara, assim, tentando ser bem resoluto, né? E até também aproveitando o gancho, depois que eu falei sobre a questão das publicações, a Ju complementou falando que ela identifica hoje uma mudança de paradigma, talvez, até aos olhos da CAPES, né? Em termos do quesito produtividade. Eu espero de verdade que isso mude, tá? Porque eu comentei aqui que eu fiquei muito nesse enfoque enquanto aluno, mas leia-se, eu não estava satisfeito com isso, eu não concordo, tá? Eu não acho que deveria ser assim. Eu acho sim que a gente deveria focar mais em qualidade e menos em quantidade. Todavia, o que eu acho, o que eu espero, na minha ótica, não é o que se conjectura como realidade atual. Então, passei para vocês o que eu vivi e o que eu acho que ainda persiste. E espero que mude, muito em breve. Eu não sei como é. É engraçado. Eu fiz o mestrado e doutorado em universidades diferentes e, inclusive, aconselho assim, a quem tiver a oportunidade de fazer também, não só pela questão de networking. É, Hoje, por exemplo, eu conheço a Janaína, agradeço em muitos momentos por isso, em outros nem tanto, quando ela manda áudio 40 minutos de madrugada, mas, assim, de uma forma geral é muito válido, mas também pelas formas de pensar. Por exemplo, aqui na UFRJ, eu entendia as aulas, e aí, aproveitando o ensejo da pergunta, né, sobre a questão sala de aula, eu entendia as aulas muito mais no caráter técnico do que as aulas que eu tive na UFSC. Obviamente, são graus diferentes, né? Eu estava um em um mestrado, outro doutorado, e tendem a ser diferentes mesmo. Mas passava um pouco além da conta. E eu acho que isso tem a ver intrinsecamente com a universidade, mas também com o corpo docente a qual está alocado naquele momento. Eu acho que isso migra de tempos em tempos. É, Nesse paralelo, eu diria que, para fins de concurso, ainda acredito que a parte de produção seja mais relevante. O problema é que é um meio do caminho, né? Para você chegar ao objeto final, que seriam as produções, você precisa necessariamente estar envolto nas aulas que você vai ter, e aí, se você tiver professores de boa qualidade, bem relacionados com pesquisa e tudo mais, naturalmente as suas ideias vão surgir. Então, acaba sendo uma linha muito tênue entre as duas coisas. Pelo menos é a visão que eu entendo, assim, a priori. Eu não sei se o Iago concorda. Tem dois pontos principais aí. O que que fala o edital? O que está no famoso barema, que é o que vai contar no sua prova de títulos? Ou seja, vai contar mais artigo ou vai contar mais sala de aula?
a quantidade de artigos, tanto a quantidade de artigos quanto os semestres em sala de aula têm um máximo de pontuação. Então, é só você olhar isso, como que geralmente os editais eles são de acordo com a universidade ela tem um barema específico da universidade, então você vai olhar qual universidade que você quer fazer, qual universidade que você quer estar e vai olhar como é que está sendo aqueles editais, como estão sendo aqueles editais. Tem o segundo ponto, né, que aí é relacionado com outras questões, né, de você chegar e dar uma aula extraordinária porque você tem experiência de sala de aula, ou você tem ideias porque você está na sala de aula, enfim. Então, esses são outros pontos. Um ponto direto é edital, barema e por aí vai. Nós temos mais uma pergunta, duas na verdade, né? Uma é da Amanda. Boa tarde. Tem uma dica de como alguém que quer embarcar no mestrado logo após a graduação, de como se preparar? Eu acredito, obrigado pela pergunta. Primeiro de tudo é talvez buscar ter alguma experiência com iniciação científica, monitoria, né? Eu entrei, saí da graduação e entrei direto no mestrado. E foi esse caminho que eu segui, né? Tentar estabelecer um contato, não sei se a sua instituição tem programa de pós, né? Não sei se ela é da FEA ou, né, de outra instituição. Se já tem programa de pós, tentar ler o edital, como Juliana tinha comentado, né, do que exige, né, o que você pode, nesse período, se especializar para ter os pré-requisitos, observar como que é a prova, né, se é redação, se é prova objetiva, que isso vai diferenciar de programa para programa, né, eu acho que são os elementos principais aí para você ingressar e trocar uma ideia, né? Conversar com quem já está na pós, qual que é a rotina. Tem alguns artigos aí que falam da rotina de pós-graduandos, então como que isso pode afetar também a sua vida ou complementar. Acho que são caminhos bacanas a serem seguidos. Eu acho que só o fato da Amanda estar aqui assistindo já denota um bom caminho. Eu vou acreditar que a pergunta dela seja para ela mesma, né? Ela talvez esteja considerando entrar no mestrado. E se for isso, eu já te vejo numa vantagem. Porque no mestrado é muito comum o cenário de chegar um monte de gente completamente desconhecida no meio acadêmico. Assim, o cara não sabe o que está fazendo, completamente perdido. Digo isso por experiência própria também, né? Então, acho que é isso que o professor Iago falou. O contato eu acho muito válido mesmo. E aí, se você já tiver oportunidade com pessoas que estão aqui, provavelmente, o contato da iniciação científica, se sua universidade tiver, como o professor Iago falou, eu acho que ele se torna o grande diferencial. Nem toda universidade tem enfoque nisso. Eu, por exemplo, fiz graduação numa universidade particular e não tinha, assim, zero mesmo. E eu fiquei um pouco defasado nesse aspecto. Geralmente, as universidades públicas, elas têm uma tendência a ser melhor nesse aspecto, e aí, cara, é aproveitar esse momento para seguir nessa carreira. Se for isso mesmo, já desejo boa sorte desde já, tá, Amanda? E por fim, nós temos a pergunta do João Henrique. Ele colocou assim: que alegria ouvi-los, vocês inspiram e fazem acreditar. Uma questão: como é a questão do puro sangue, né? Que é toda a formação em uma área, nos concursos para docência. E além de concursos para docência, o que os colegas de doutorado de vocês fizeram de diferente com o título, no sentido de foram para quais outros projetos? Ninguém vai, eu vou de novo, vambora. É, Pô, o primeiro ponto eu acho muito interessante se conversar. Pouco se fala sobre isso, né? A questão do puro sangue nos concursos. É, Vamos lá. Tem dois pontos a conversar. O primeiro é de novo, o que eu acho de mundo ideal. O segundo é o que é o mundo concreto. O que eu acho de mundo ideal? Para mim,
todo mundo deveria ter formação multidisciplinar. Eu acho o melhor dos mundos. A tendência da gente complementar e se tornar tanto pesquisador, como docente, como cidadão melhor, em todas as esferas. Na prática, o que que acontece? Pelo menos nos anos recentes, que foi o que eu estava envolto ali nos concursos, eu acho muito arriscado quando você não está dentro da mesma linha, pelo menos na contabilidade. Por quê? Eu chutaria que nos últimos 2 anos, talvez 70% dos concursos exigissem ali a formação completa dentro da área, ou ao menos a graduação conjunta com o doutorado. Então, o cara pode ter feito, sei lá, mestrado em economia, mas necessariamente a graduação e o doutorado tem que ser em contabilidade. Eu não sei qual a razão disso, sendo bem honesto. Eu não sei se é uma praxe acadêmica que se tornou uma verdade absoluta. É, Logicamente, parando para pensar, não faz sentido na minha cabeça, mas é assim. Isso quer dizer que se você fizer uma formação multidisciplinar, você não vai conseguir nada na sua vida? Óbvio que não. Óbvio que não. Inclusive, em alguns outros cenários, você tenha talvez mais oportunidades. Estou passando só uma visão aqui bem breve do cerne que eu conheço um pouquinho mais, que é a contabilidade, nesse curto eixo de tempo que eu recortei, tá? E o outro ponto era, Fernando, que eu esqueci da pergunta. O outro ponto, deixa eu ler aqui novamente, e além dos concursos para docência, o que os colegas de doutorado de vocês fizeram de diferente com o título? No sentido de, foram para quais outros projetos? Então, quem não foi para docência, vocês têm conhecimento? Se foi para alguma outra área? Eu tenho, na minha turma de mestrado, eu tenho um pouco mais de contato, e aí aconteceu muito o que a Ju comentou. Por exemplo, eu tinha na minha turma militares fazendo o mestrado com apoio da instituição, tinha gente da Petrobras, então esses já tinham meio que a vida definida, né? Eles estiveram ali durante um tempo, só retornaram. Os demais, eu acho que da minha turma de 28, dois, três talvez tenham tomado algum caminho do tipo fui para a iniciativa privada ou tentei ser empreendedor, e o resto foi todo mundo para docência mesmo, seja em instituição pública, seja em instituição privada. É majoritário. Queria também responder. É, eu tive a oportunidade de. Eu sei que a pergunta foi diretamente para a questão dos concursos, né? E sim, como nós quatro aqui passamos no concurso faz pouco tempo, né? O nosso concurso é de 2022, nós buscamos os concursos agora e é exatamente isso que o Ronan falou, tá? Graduação, pelo menos graduação em contabilidade e doutorado em contabilidade. A regra era mais ou menos essa, quando não era tudo em contabilidade. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de formações diferentes, né? E daí com contabilidade misturada, e cara, é sensacional. Eu e a professora Juliana, o professor Iago, Ronan, mais ou menos, não trabalha tanto assim, mas trabalha com futebol, por exemplo, né? Nós que trabalhamos com temas mais diversos, no âmbito social, ambiental, enfim. É, é muito importante essas outras temáticas. Elas vão dar um corpo teórico mais sustentado, assim. Então, assim, é sensacional a visão para a contabilidade, a formação que traz para a gente. Então, esse olhar crítico que vem dessa multidisciplinariedade é essencial. Como diz o Ronan, no mundo ideal, né, seria realmente interessante. Não sabemos como que vai se dar. Normalmente nos interiores nós ainda temos essas possibilidades. Eu e a professora Fernanda, nós trabalhamos na Unespar de Campo Mourão, e lá
Como é que era, Fernanda, o nome desenvolvimento regional, doutorado? O pessoal tinha doutorado em desenvolvimento regional? Em desenvolvimento regional, era alguma coisa assim do tipo. É, Acho que era essa palavra mesmo. e era aceito lá, e foi aceito lá no último concurso para a área de contabilidade, tá? Porque foi aceito todos os, qualquer área. Isso é uma regra? Cara, isso é a exceção. Isso é a exceção, exceção da exceção. Quantos concursos para o departamento de contabilidade que vocês vão encontrar assim? Nossa, uma raridade, tá? Mas se vocês quiserem começar a procurar, comece a procurar pelos interiores. Aí, quem sabe, vocês vão encontrar alguma coisa, tá? Mais no litoral, eu acredito, não posso dar 100% ali, mas eu acredito que vai ser mais essa parte de graduação e doutorado mesmo em contabilidade, principalmente nas federais. E sobre o que foi feito dos meus amigos, dos meus colegas, né? O que é. Vou falar. Do pessoal do mestrado, tinha muita gente já com a vida feita. Os 11, né? Eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se está em mãos. Dá para ver? Ai, não dá? Dá Cara, para ver um excelente borrão, Janaína. eu mandei fazer uma caricatura dos 11, todos eles em super-heróis, sabe? E eu mandei fazer essa caricatura dos 11 do doutorado. É maravilhoso, eu amo essa caricatura, eu sou apaixonada por caricatura, né? E um é o Batman, eu sou a Mulher Maravilha, com o laço da verdade. Tem todos os super-heróis. E por quê? Porque essa jornada é longa, vocês todos estão passando por isso. E aí, o que eu falo? Tem professores que já eram professores e eram do mestrado deixa eu até olhar para eles aqui para ver. Nós temos aqui professores da UFSC, hoje, professores que vão ser chamados da UFSC. Ah, tem gente da ENGIE, que é aquela empresa de energia. Tem, professoras que estão trabalhando com perícia. E galera que está fazendo pós-graduação, professora que tá aprovada no concurso de Goiás. É, Ministério Público, UFRJ. Cara, tem uma galera aqui, que também está trabalhando com ESG, projetos paralelos. Pô, tem uma galera aqui, a Universidade Federal de Uberlândia. O Thiago é da onde? Gente, ajuda aí. Da Bahia, não? É da Thiago Bahia, foi né? para Bahia agora. Foi para Bahia agora. A Emanuele, eu acho que tá. Ó, mercado, tá? Eu acho, pô, faz tempo que eu não falo com a Manu, mas eu acho que ela tá agora trabalhando com alguma coisa pessoal, algum projeto pessoal, tá? De consultoria. Então, assim, Renatinha de Uberlândia, a Denise da ISG. É isso aí, ó. Falei dos 11. Então é isso, sabe? Então foi mais pessoal mesmo para as universidades. Olha só, que interessante, a nível Brasil, tá? A gente sai do Sul e foi para nível Brasil. Isso que é legal. A gente não ficou concentrado lá na UFSC ou ali, não. A gente foi. Então é isso. Mas teve gente também, consultoria, e etc, coisinhas assim também. Perfeito, muito obrigada, professores. E agora, para finalizar, no comecinho da nossa conversa, vocês comentaram alguma coisa, uma coisa não, mas vocês comentaram sobre algum concurso. É da UFRJ? Tá com o edital aberto? Vocês poderiam dar mais informações para a gente? Olha, eu abri, inclusive, pode abrir todos os microfones aí, galera, para me ajudar, porque eu abri o edital antes ali, rapidinho, para ver. Até mandei o link para você, Fernanda. Depois você dá uma olhadinha e manda para o pessoal, por gentileza. O edital tá aberto, tá? Até início de julho. Parece que dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, alguma coisa assim. Então, gente,
Vamos fazer a nossa propaganda aqui, né? Analisem a cidade, obviamente, mas analisem a UFRJ. Nós temos um excelente programa de pós-graduação também. Todos nós, os quatro, já estão no programa de pós-graduação também, tá? E pensem com carinho, por que não? Entendeu? Olhem lá se é a carinha de vocês, se vocês gostam, né? Se vocês acham interessante o perfil, enfim, e é isso, gente. O edital, deixa eu vou colocar ali ah, não, eu não tô no chat. Fê, Fernanda, O passa aí primeiro pro. desafio do candidato, Jana, é ele achar o edital. Deixa essa missão para o candidato. Ah, é? Deixa essa missão. Se ele conseguir achar o edital, né? A gente está facilitando demais, né, o O Iago? segundo é Que pagar o isso? boleto, né, Ju? O Oi, segundo paguem é o pagar o boleto. boleto. Não confundam as datas. Não, e cria uma pasta. Gente, eu criei uma pasta, eu tenho 20 editais nessa pasta. E por aí vai. Só não confunde um com o outro, igual eu fiz também, de confundir data de prova. É que era muita prova, né? E eu torço muito que vocês façam com uma equipe que nem a gente, assim, ó, que nós somos muito parceiros. É muito legal, assim, a nossa energia caótica é muito legal. Mentira, Mas só por venham. vídeo, mas vamos lá. Ô, Jana, tu tem as vagas aí para passar pro pessoal? Tá aberto aí na tua frente? Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui no computador. Quadro de vagas. Tem. É, Ciências Gerencial. contábeis, contabilidade tributária, contabilidade financeira. Tu estava aberta aí, Ju? Desculpa, eu te interrompi. Ah, é porque eu lembro de qual. Ah, tá. Tem, a gente tem financeira com ênfase em auditoria. Uhum. E Essa eu tem. lembro. A gente tem gerencial Uhum. e tributária, se eu não me E, engano. São e, essas e tem três finanças áreas. também. E tem instituições de direito aplicadas à contabilidade. Mas aí é parte de direito. Ah, Contabilidade é porque tá porque a vaga é do tá- departamento, mas a área é do direito. Ah, perfeito. É verdade. E vocês podem perceber que no edital você não precisa ter só contabilidade, né? Você não precisa ser sangue puro, né? Nesse edital, não. Então, deem uma olhada lá. É. A Janaína falou um ponto que eu acho importante, já que a gente está conversando com o pessoal de São Paulo, de avaliar a cidade. Eu sou in natura daqui, então posso falar com algum, algum tipo de conhecimento. Não deixa de vir para o Rio de Janeiro por informações que você acha que são verdade, tá? A universidade é excepcional, estamos falando ali de uma das melhores do país. Um ponto também que eu acho interessante é que, eu não sei se vai passar isso na cabeça de vocês, mas para mim passou. Tentaram uma universidade muito grande, assim, a USP, a UFRJ, a UFPR, UFSC e tudo mais, me parecia um pouco intangível no início. A impressão que eu tinha era de que eu deveria necessariamente começar por uma menor, talvez uma interiorana, para depois migrar para uma grande capital. Isso não é verdade, tá? Então não se assusta, caso alguém tenha esse medo, não se assusta com isso. E depois você vem aproveitar as maravilhas do Rio de Janeiro. A cidade é exatamente segura como é falado na televisão, é tudo aquilo. Bem tranquilo. Se vocês pagarem o boleto certinho e tudo mais, vocês não vão dar uma volta no Brasil, igual eu dei, né? Eu fui professora na Rural, né, que a Amanda falou, vou até aproveitar, para depois vir para cá, para o UFRJ no Rio, né, que é uma cidade grande e tudo mais, não fique com medo, já vai direto onde vocês querem estar, fiquem ligados, paguem o boleto e pronto, acabou a vida feliz. Eu quero falar uma coisa, mas eu não quero ser chato. Eu vou tentar. É, Se você procura um ambiente de trabalho legal, bacana, você vai ter a UFRJ como um espaço assim incrível, porque nós temos um ambiente de trabalho muito respeitoso, muito acolhedor. Eu comecei rindo porque vocês vão ver no final como eu vou terminar a fala. Eu entrei em novembro, fui muito bem acolhido, teve happy hour, teve integração, muito respeito entre os professores, a preocupação com que você seja acolhido, principalmente. Eu vim de São Paulo, né? Mas já conheci o Rio.
não tenho problemas muito com a cidade, enfim, é uma questão de segurança, você se cuidar. Rona, eu não sei por que você está rindo. É, amo a cidade. Então, aqui foi um espaço que eu particularmente encontrei tudo isso. Então, se você é um candidato que busca respeito, enfim, acolhimento, um clima de trabalho bacana, eu tenho certeza que na UFRJ você vai encontrar. Agora, se você é, por vezes, um candidato que adora um furacão, uma bagunça, uma confusão, que a gente sabe que às vezes tem em algumas instituições, sabe? Não sei, sabe? Porque a gente tem prezado muito pela qualidade de vida, enfim. Eu que estou chegando agora, acho que eu já posso falar um pouco disso, desse respeito que tem entre os colegas, né? Que por vezes, né, mantendo uma linha sinceridade aqui, às vezes a gente não vê em algumas outras instituições, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente prega bastante aqui, um espaço muito cultural, é uma cultura já posso afirmar isso do nosso departamento. Isso que nós temos mais de 60 professores, nós somos um corpo docente bem grande, e, e eu acredito que esse edital 377 tem somado para que isso dê certo. Muito orgulho de vocês e de compartilhar essa entrada com vocês também. Bom, pessoal, é isso. Eu queria mais uma vez agradecer aos professores da UFRJ, agora eu falei certo, né, gente? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Juliana, o professor Iago, a professora Janaína, o professor Ronan. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, né, para estarem essa tarde aqui com a gente. Muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que foram preciosas, assim, para todos nós. E podem ter certeza, pelo menos eu, saindo daqui, a Jana já me mandou o edital, já vou dar uma olhada, porque eu acredito que muitas pessoas que estão na pós ou que querem começar a pós-graduação almejam isso, né? Almejam uma vaga, né, como professor em uma instituição tão legal e tão bacana, né? Como vocês já comentaram. E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Então, nós vamos encerrar aqui nosso bate-papo. E que vocês precisarem também, eu estou à disposição. Tá joia, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Até mais. A gente se vê por aí, então. Obrigada, Fernanda, e aos colegas também. Tchau, tchau.